Olá, povo de Deus, boa noite. Hoje eu quero trazer para você que está aí em casa, no trabalho, no seu lar, eu quero trazer para vocês uma série de estudo da nossa igreja congregacional Manaim de Paracuru, a qual nós iremos abordar o tema De Volta à Origem, estudo das parábolas. Amém? Então, todo domingo às 21 horas nós iremos trazer uma parábola para você estudar junto comigo e com os demais que estão aí nos assistindo. Amém? E onde que você vai assistir essas parábolas? No nosso canal no YouTube. Basta só você clicar lá na página de pesquisa Manaim Paracuru. Amém? E lá você vai encontrar a série de estudo. Hoje nós iremos trazer a nossa primeira parábola. E aí eu quero fazer uma pergunta que talvez você já tenha feito. Por que Jesus falava através de parábolas? Nós iremos ver isso aqui na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 16 ao 18. Acompanhe comigo o texto. Diz assim: Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhe digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significam as parábolas. Amém? Então, amados, só para você entender, a parábola, ela é algo revelador para nós nos dias de hoje. E eu trago para nós estudarmos essa noite a primeira parábola, que se chama a parábola do semeador, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4 ao versículo 8. Acompanhe comigo o texto que diz assim: Reunidos em uma grande multidão e vindo Jesus, gente de várias cidades, eles contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Está gravando aí aonde está caindo as sementes. Parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Versículo 6. Parte dela secaram, caíram em pedras, e quando germinou as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Versículo 8 diz: Outra parte ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Amém? Amado? Os discípulos logo perguntaram: por que, no versículo 9, por que Jesus falava aquelas histórias para eles através de parábolas? Quando eu comecei a minha jornada no Evangelho, eu também me perguntava por que parábolas. E aí foi que eu fui entender, amados, que as parábolas, elas foram dadas a nós para entender. Em outras ocasiões, há mais de 2000 anos atrás, existiam os doutores da lei e eles questionavam a Jesus. Eles eram entendidos, estudavam os textos, mas quando Jesus veio a este mundo, ele trouxe outra forma de se comunicar conosco.
Amém? E agora eu quero explicar para vocês aí a respeito de cada solo a qual caiu as sementes. Mas antes, eu quero contar uma historinha para você. No tempo de Jesus, existiam doutores da palavra e eles tinham um poder extraordinário de controlar o governo daquela época, e hoje nós estamos vivendo também sobre esse mesmo governo. Mas Jesus, ele tem autoridade. Talvez você se pergunte, onde está a autoridade de Jesus? Quando for o tempo dele, meu querido, minha querida, ele irá se manifestar o seu poder. E ele se levantará com autoridade. Certa vez os doutores da lei disse aos soldados romanos daquela época que fosse prender Jesus. O governo ali deu uma ordem junto com as autoridades religiosas. Amém? Preste atenção na história. E aí, em certa ocasião, os soldados foram. Eles foram em direção. Quando chegaram lá, viram Jesus pregando e ensinando e falando através de parábolas para os seus discípulos. Aqueles homens ficaram tão maravilhados com os ensinos de Jesus que voltaram para as autoridades daquela época, para os religiosos, os doutores. E aí os doutores perguntaram: cadê o prisioneiro? E aí estes homens que saíram para prender o mestre disseram-lhe: como podemos prender? Nunca ouvimos um homem falar tão bem com aquele homem. Eles ficaram tão maravilhados com o que Jesus ensinara para os apóstolos, que eles voltaram cheios, impactados com o que ouviram. Talvez essa noite, eu não sei, mas Deus sabe. Talvez aí no seu lugar, aonde você está me assistindo, ou aonde este vídeo vá alcançar, talvez você precise também entender a respeito do reino de Deus. Talvez essa noite essa palavra ela possa entrar no seu coração e impactar a sua vida, a sua casa. Se você abrir um pouco do seu coração para o que eu vou falar para você essa noite, talvez você vai entender o que eu estou falando. Amém? Jesus, ele falava em parábola por quê? Porque certamente nós gravaríamos em nosso coração, nós que temos o Espírito Santo, nós entenderíamos mais fácil. Porque quando se trata de igreja, a gente vamos falar de assuntos da igreja que o mundo não entende, porque o mundo vive as coisas do seu mundo. Nós vivemos as coisas celestiais. Por isso que nós aprendemos coisas do reino, e Jesus nos ensinou através de parábola. Eu gostaria que você entendesse comigo. Jesus lançou a parábola do semeador, a qual eu acabei de ler para vocês no capítulo 8, versículo 4 ao versículo 8. Cada semente caiu em determinado solo. Jesus disse que a semente ela cai em 4 solos diferentes. 4 solos diferentes. No capítulo 8 de Lucas, no versículo 12, Jesus ele dá a resposta de cada semente. Acompanhe comigo Lucas, capítulo 8, versículo 12, que diz assim: as que caíram na beira do caminho são as que ouvem, e então vem o diabo e atira para longe do seu coração, para que não seja salvo. Amados, o que nós podemos aprender com essa primeira semente que cai à beira do caminho? Essa primeira semente pode ser simbolizada por aquela pessoa que vem à casa do Senhor, escuta a palavra, até crê. Mas é como a semente à beira da estrada, que logo é pisada e logo vem a ave e a devora. Satanás arrebata a palavra do coração, tira a palavra do coração. Ou seja,
luta para tirar a sua salvação. Esse é o significado da semente à beira da estrada. Amém? Nós temos que tomar cuidado que nessa nossa caminhada nós até queremos firmar a nossa fé na casa do Senhor, em um grupo de estudo, mas certas vezes nós somos deixados levar por más companhias, falsas amizades, falsas religiões. Cuidado para que Satanás não tire essa mente que Deus lançou no seu coração. Segunda, se encontra no versículo, no mesmo livro, no mesmo capítulo, no versículo 13, que diz assim: a que caíram sob as pedras são as que receberam a palavra, receberam com alegria quando a ouviram, mas estas não têm raiz. Quando elas crescem, ela não tem uma sustentabilidade, porque caiu nas pedras, não tem onde firmar suas raízes, e aí logo vem o sol e as plantas morrem, essas pessoas morrem. Essas são aquelas pessoas, amado, que quando passa pelas primeiras tribulações não tem uma base firmada, ela não tem uma sustentabilidade firme, como aquelas pessoas que receberam. Nós iremos falar no quarto tipo de solo. Estou falando do segundo, que é a semente que caiu entre as pedras. Querido, essas pessoas infelizmente não têm como se sustentar, não têm uma base, e nós precisamos ter uma base. E eu digo para você que essa base é a palavra do Senhor, é o Evangelho de Jesus. Terceiro solo, a qual caiu a semente também, Jesus disse que ela caiu entre os espinhos e cresceu junto com os espinhos e foram perfuradas, sufocadas. E aí, por serem sufocadas, elas não tiveram vida e nem amadureceram. Querido, essa semente muitas vezes sofre uma pressão. Muitas vezes até tem vontade, tem o desejo de estar na igreja, mas certos cantos, ou melhor, certos solos aonde caiu, estão sufocando-as. Nós temos que resgatar essas sementes para lançá-las de novo em boas terras, antes que a cresça, antes que a sufoque. O mundo está sufocando as pessoas. Talvez você conheça pessoas, assim também como eu conheço, pessoas que caíram entre espinhos. Muitas vezes esses espinhos são representados por pessoas que não querem o nosso bem, que não querem nos ajudar, pessoas que nos sufocam, pessoas que querem tirar o direito de crescermos e dar fruto. É isso que a parábola do semeador nos ensina. É isso que eu quero que você entenda essa noite, meu querido e minha querida. Mas Jesus também fala de um quarto solo. Ele fala que no capítulo 8 de Lucas, versículo 15, fala também de um solo, que ele fala de um quarto solo, é a boa terra, que diz o seguinte: as que caíram em boa terra são as que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. Amém? São as que caíram em boa terra. Querido, hoje nós estamos vivendo os últimos dias da nossa vida nesta terra, a qual Jesus, o agricultor, é o semeador, semeou a boa terra para nós, mas muitas vezes, como semente, nós relutamos para estar em outros solos. Querido, não deixe que as tempestades da vida, que os ventos da vida ou as circunstâncias da vida lhe leve para um tipo de solo que não agrada a Deus.
lugar de repouso. Venha para a casa do Senhor. Seja a semente que caiu em boa terra. Meu querido, a semente que caiu em boa terra, ela significa duas coisas. Significa até mais, mas eu quero falar de duas para você. Primeiro, ela significa aquelas pessoas que receberam a palavra do Senhor em seu coração e aguardou. Amém? Segundo, significa aquelas pessoas que conhecem a verdade e permanecem na verdade. Querido, eu quero fazer uma pergunta para você que está aí em casa agora, antes de encerrar. Haverá em seu coração um solo fértil para que o Senhor lance sobre o teu coração a semente de Deus? Eu gostaria que, se você que está aí em casa agora, no seu cantinho de oração, até mesmo vendo esse vídeo, que eu creio, em nome de Jesus, eu já estou aqui com a minha consciência, já no meu íntimo, já falando com você, mas ao mesmo tempo orando para que essa mensagem alcance várias pessoas. Muitas vezes nós não precisamos de muita tecnologia para mandar uma mensagem, o que precisamos é nos dispor, como disse Isaías, eis-me aqui. Querido, abra o seu coração para o Senhor. Deixe o Senhor adentrar no seu coração. Deixe o Senhor sentar, estabelecer o seu trono no seu coração. Amém? Gostaria de orar para você. Se você puder repetir comigo, diga assim: Pai amado, Pai querido, eu te peço, Senhor, que através dessas tuas parábolas, Senhor, a qual vai ser contada para nós, que nós possamos abrir nosso coração para entender que o Senhor é o nosso agricultor, que o Senhor logo virá colher os frutos. Pai, nós abrimos o nosso coração para Ti, entregamos, Senhor, a nossa vida para que o Senhor possa regar o fruto do Teu Espírito Santo em nós. Pai, em nome de Jesus, é o que Te pedimos, Pai. Abençoa, Senhor, o Teu povo, Senhor, espalhado na face da terra, os Teus ministérios, e que essas palavras, Senhor, essa semente da Tua palavra possa ter introduzida, Deus, no coração dessas pessoas, hoje para todo sempre. É o que Te peço, em nome de Jesus.